Se você já viu Tokyo Ghoul, você já deve saber de duas coisas. Primeiro, que o anime é uma merda e caga completamente a história original. E segundo, que o jeito certo de ver Tokyo Ghoul é lendo o mangá. Mas uma dúvida que paira na minha mente desde muito tempo é: mas afinal, que caramba era o objetivo de Kaneki? No anime, logo após ter escapado da tortura de amor e ficado com o cabelo branco, ele decide entrar para Aogiri e... Ok, vamos ignorar completamente a história do anime aqui nesse vídeo, tá? Ninguém merece rever aquilo de novo. A partir de agora vamos falar apenas do que acontece de fato no mangá. Você pode dizer que o objetivo de Kaneki naquele ponto da história era proteger as pessoas que ele amava, como por exemplo a Touka. Assim ele sai da Anteiko e forma seu próprio grupo para combater possíveis ameaças. Só que tinha mais coisa por trás disso, e envolvia principalmente a Rise. E é disso que iremos falar hoje nesse vídeo. Para entender o que o Kaneki queria fazer, é necessário olhar os volumes anteriores do mangá, onde a prioridade do Kaneki era dar like no vídeo do Nif de Macaquete e se inscrever no canal. Faça isso agora mesmo também, pois me ajuda imensamente a postar mais vídeos como esse. Para destacar aqui também o quão diferente Kaneki se encontra nessa parte do mangá. Antes ele possuía uma ideologia de querer ser ferido ao invés de ferir os outros. Após a tortura e das atrocidades de Amori, ele percebe que não poderia mais viver assim, que se intensificou mais ainda com as ilusões de Rise em sua mente, notando como a Aogiri poderia ser uma ameaça e que se continuasse crescendo poderia pôr em risco a vida daqueles que ele amava. Logo, ele aceita seu lado Ghoul. No capítulo 79 do volume 8 é onde as coisas mudam um pouco. Kaneki se recusava a voltar a Anteiko, pois ele queria a resposta das coisas que descobriu enquanto estava sendo mantido preso na Aogiri, como o paradeiro de Kano, o doutor responsável por transformá-lo propositalmente em Ghoul, e também tinha dúvidas sobre Yoshimura ter escondido a verdade dele, além do fato de querer descobrir mais sobre a Rise, onde até nesse ponto da história ele acreditava estar morta. Porém, a informação que recebeu de Amori durante a tortura era que possivelmente estava sendo usada por Kano para a criação de novos meio Ghouls. Então Kaneki forma um time com Banji e Tsukiyama, mas rejeita a participação de Touka. Ele queria afastá-la desse mundo para que ela pudesse ter uma vida normal, e essa acaba sendo a despedida dos dois. O objetivo de Kaneki nesse ponto da história é saber mais respostas. Para isso, ele teria que achar Kano antes da Aogiri. Seguindo pistas sobre pessoas ligadas a ele, descobrimos que em um daqueles restaurantes em que Tsukiyama frequentava, existia uma pessoa chamada Madame Ya, que tinha ligações diretas com Kano. Então Tsukiyama coloca Kaneki dentro do local e Kaneki mata todos ali até chegar na Madame Ya, mas é impedido por Shiro e Kuro, que são dois meio Ghouls feitos a partir da Kakuhou de Rise, assim como Kaneki. Em paralelo a isso, Kaneki havia se mudado de distrito em distrito para saber mais sobre o passado de Rise, até que ele vai parar no distrito 6, pois o ex-chefe desse distrito, Sashi, tinha o mesmo sobrenome da Rise. Sendo coincidência ou não, aquilo poderia ser útil, porém ele estava preso na CCG e houve um ataque da Aogiri lá. As chances dele ter sido recrutado por eles é muito grande, mas deveria ter um motivo esse que iremos descobrir apenas no futuro. Em meio a investigações e pessoas que podem estar ligadas a Kano, Kaneki tenta pegar a doutora assistente dele, que estava em complô com o doutor, até que a Aogiri aparece primeiro, e não só isso, eles estavam com Sashi. Kaneki falha e eles acabam pegando ela. Agora seu grupo estava numa corrida contra o tempo para descobrir o esconderijo de Kano. Sem muitas escolhas, eles escolhem armar uma armadilha para Madame Ya, e conseguem capturá-la, para que ela revele a localização atual do doutor. Kaneki e seu grupo invade o laboratório subterrâneo e, para surpresa de todos, a Aogiri já estava lá. Kaneki tenta encontrar primeiro Kano, mas é confrontado mais uma vez por Sashi. Dessa vez a batalha fica equilibrada, mas Kaneki canta vitória cedo demais e acaba levando um golpe que acaba convenientemente parando no local onde Kano estava. E ali ele descobre que Rise ainda estava sendo mantida viva e Kano estava meio que farmando a Kakuhou dela para fazer novos Ghouls. Kaneki, ao questionar o porquê de tudo aquilo, recebe umas explicações muito idiotas de Kano. E a realidade é que Kano é apenas um ferrado e quer transformar humanos em algo superior. Kano confronta Kaneki expondo Yoshimura, dizendo que ele estava ligado à origem da Aogiri. E ele dá uma lá de tsundere dizendo que nossa, eu vou entrar pra Aogiri agora, eu tava fugindo deles esse tempo todo, mas agora eu decidi entrar. Até que de repente, Yomo surge, salva Rise do tanque e dá uma olhadinha pro Sashi. E é que descobrimos a safadeza desses dois velhos. Sashi só aceitou entrar na Aogiri como troca de favores a Yoshimura. Como vocês sabem, a líder da Aogiri é a filha de Yoshimura, então ele pediu pra ficar de olho nela lá dentro e em troca ficaria de olho na Rise.
Depois da grande batalha e a invasão da CCG, resultando com Kaneki Kakuja, ele percebe que agir daquela forma acabou só ferindo seus amigos e perdendo o controle. Mais tarde ele descobre onde Yomo mora, com a ajuda de Yuta, e notamos que Yomo mora dentro de um container. Lá ele pede pra ver Rise, mas ele diz que não era uma boa ideia. Kaneki dá o foda-se e vai ver ela mesmo assim, descobrindo o estado deplorável que ela se encontrava. Ela estava sendo mantida presa, recebendo apenas comida necessária para continuar viva. O que torna um pouco sádico a partir desse ponto, pois Rise nunca vai se recuperar, ela só vai servir como um objeto a partir de agora. A partir desse ponto é onde toda a realidade de Kaneki é destruída. Tudo o que ele pensava estava errado. Ele se declara para Rise dizendo que toda a força que tinha e tudo que superou todo esse tempo era por conta da parte dela dentro dele e que amava aquela idealização que o mesmo tinha dela dentro de sua mente. Logo, era incapaz de odiá-la. Porém, Rise estava completamente cega de fome, incapaz de raciocinar direito. Yomo explica que Kaneki estava errado sobre tudo aquilo. A Rise não fez nada para ele. E que desde o acidente, a força que acompanhava Kaneki era apenas dele mesmo. Kaneki aceita tudo isso e volta para o Distrito 20. E aqui acontece a clássica cena do reencontro de Kaneki e Touka. Touka finalmente vê Kaneki após muito tempo. Kaneki diz a ela que foi até Yoshimura e que ele revelou toda a verdade. Kaneki, entendendo toda a situação, dá conta que era inútil querer proteger a todos sozinho e que queria desfazer o grupo e voltar para Anteiko. Touka pergunta de quem ele queria os defender? Dos Dove? Da Ogiri? De tudo? E era exatamente isso mesmo. Então Touka dá um tapa de realidade no Kaneki dizendo que esse tipo de pensamento era idiota e não passava de um típico arco de vilão Dark, falando que Kaneki estava considerando eles como se fossem suas posses. Se importar tanto assim com os outros era na realidade apenas um medo que Kaneki tinha de ficar sozinho. Kaneki acaba debochando ali e irrita Touka, assim levando um soco na cara e ela dizendo que Anteiko não merece lixo como ele. Realmente Touka criou um afeto com Kaneki durante esses anos e depois que ele mudou, ficou mais distante. Quase não era mais aquela pessoa que ela gostava, só lendo mesmo para poder entender mais esse caso desses dois. Kaneki então desfaz o grupo e decide levar todos eles agora para Anteiko, mas infelizmente já era tarde demais. A CCG descobriu a real identidade do Coruja e iria atacar o Distrito 20. Com o final dessa história, vocês já saberam muito bem. O que podemos concluir é que Kaneki, após ser torturado, tem uma mudança de visão em sua vida. Ele queria ficar mais forte a todo custo, até mesmo considerando comer outros gols. Ele tinha como principal motivação a Rise, uma idealização de sua imagem dentro de sua mente, sendo que, na realidade, era totalmente diferente. Essa parte do mangá mais investigativa serviu para dar mais importância a Kenon e também ser uma justificativa dos eventos em Tokyo Ghoul Re com os Queens e tudo mais. O passado de Rise, Kaneki só viria a descobrir mais adiante também. Esse foi uma Kaneki que queria proteger os outros e pensava que Rise era a fonte de sua força, mas tudo isso é provado o contrário. Na verdade, esse pensamento que tinha era algo egoísta. Se distanciar de todos não ajudaria ele nisso. Querer buscar apenas por poder cegamente só iria fazer ele ficar desequilibrado. Ele iria acabar ferindo aqueles que ele amava e no final ele aceita que sua força vinha dele próprio e de todos que estavam ao seu lado. E também que suas ações de criar um grupo para lidar com todas as suas ameaças não fazia mais sentido. Essa parte do mangá serviu como um autodescobrimento para o Kaneki. Kaneki é um personagem que está em constante evolução até o final da obra e tem a sua visão alterada várias vezes. Ele cresce e evolui conforme vai aprendendo mais com o mundo e como ele funciona, tentando sempre manter a sua essência. Vocês não fazem ideia o quão complicado foi entender essa parte. Eu até entenderia eles quererem mudar isso no anime, só que com tanto de problema que teve, acabou saindo aquela coisa lá e vocês sabem, né? Tokyo Ghoul é uma história muito incrível e quase impossível falar de algo sem relacionar outros personagens. Vale muito a pena cair de cabeça nesse universo. A outra obra que Suishida está criando agora se chama Shoujin X. Provavelmente ela vai ganhar anime muito em breve. E provavelmente eu também vou trazer coisas sobre ela aqui no canal, principalmente porque ela está sendo lançada aqui no Brasil. Então aguardem aí para ver mais vídeos sobre essa obra aqui no canal. Então é isso aí, valeu, falou e tchau!